Olá, eu sou o Charlie Austin e eu sou tu, você está aqui no Merlin Sage. E esse vídeo, é um vídeo bem caseirão mesmo, só liguei aqui o meu ring light, pus a câmera, sentei, 3, 4 da manhã e tô gravando esse material para vocês. Esse vídeo é uma continuação do outro vídeo, acho que ele é intitulado Três Tipos de Pessoas, que você vai encontrar na Senda da Iluminação. E o tema disso daqui é o problema de ser do bem ou ser das trevas. Aquela eterna batalha ou aquela eterna dicotomia entre bem e mal. O problema de você se enxergar como um ser do bem, um ser da luz, ou um ser das trevas, ou um ser do mal, ou da escuridão, é você justamente se fracionar em uma coisa ou outra, ou você se enxergar como uma coisa ou outra. Pois ao fazer isso, você já nega uma parte integral de si. E se você já nega uma parte integral de si, por exemplo, se você se escolhe como sendo do bem, você já não está sendo todo do bem. Pois a real pessoa boa, o real ser da luz do bem, ele aceita todos. Ele não nega nada que exista no universo, pois ele reconhece que num nível muito profundo, que ultrapassa até os nossos sistemas de moral e de compreensão mental, há um porquê, há um espaço para aquela coisa estar ali. Aquele espaço foi fomentado por energias e movimentos e consciências até desconhecidas a mim. Então, como eu, na minha ignorância, posso encaixotar aquela coisa dentro de um sistema de moral, dentro de um sistema qualitativo, dentro de um sistema de gradação que tenta meio que postular o que o amor ou a bondade é e tenta colocar esses numa métrica. Não dá. Por isso que Jesus falava: amai os seus inimigos. Porque na hora que você só se vê como bom e o inimigo é mal, e você nunca pode se aceitar estando também no outro papel, você nunca vai conseguir amar aquela parte, porque você está negando aquela parte e vice-versa, certo? Uma pessoa que é realmente má e ela não aceita o bem, vamos dizer, por exemplo, criminosos, pessoas que fazem coisas hediondas, ela então não é totalmente má, pois ela nega características intrínsecas a ela que só estão sendo usadas para um, um fim, digamos, também dentro de uma moralidade inapropriado, um fim de destruição. Mas até na destruição, até no anarquismo, até na criminalidade, há muita inventividade, há muita esperteza de nível inteligente, há muita construção, há muita, digamos, às vezes, estruturas altamente arquitetadas que, se estivessem sendo usadas para o fim de expandir o bem, o compartilhar com todos, revolucionariam o mundo. Estão apenas sendo usadas para um espectro de retração, de diminuição de uma experiência de bem-estar para todos. Consegue entender? Então, quando você se coloca como o trabalhador da luz, e aos trabalhadores das trevas, nós somos os guerreiros da luz e aos guerreiros das trevas, você nega uma parte integral de você. E você nega uma parte integral de você, pois você não é apenas só esse ser humano individualizado. Você apenas se experiencia dessa maneira nesse mundo físico. Mas, por isso que Jesus disse que todos são nossos irmãos e irmãs. Nós, como coletividade, como espécie humana, como humanidade, somos uma integralização. Só não percebemos como sendo assim, pois estamos atuando como moléculas, como uma molécula específica de uma sopa muito maior de várias moléculas, que é o que chamamos de coletividade. Mas o real humano é a inteireza da humanidade. É a soma total de todos os seres humanos. Esse é o real humano. Esse é o real ser que habita o planeta. Não são as moléculas que constroem identidade de espécie humana. A espécie humana é o ser humano. Faz sentido o que eu estou querendo dizer?
Então, assim, se você se coloca nesses aparatos, nessas caixas, isso é tudo o que você será. E aí ficará eternamente essa guerra entre os humanos que são bons e entre os humanos que são maus. Nenhum nunca conseguindo enxergar porque o outro lado existe. Veja, enxergar porque o outro lado existe não é justificá-lo, não é tentar retificá-lo, não é reconhecê-lo num sentido assim, nós concordamos com a sua proposta de atuação. É apenas enxergá-lo. É saber que ele está lá, de que ele é um reverso, de que ele é um outro lado da moeda, porque foi assim constituído a interação entre essas duas energias, que acabam até se polarizando a tal ponto que viram primordiais. Então, assim, esse é o problema de ser do bem ou ser das trevas, ou assim se taxar e assim taxar os outros. Realmente, nesse momento do planeta, e deixa eu dar uma tossida aqui. Realmente, gente, quando eu falo muito rápido, eu começo a dar umas tossidinhas. Realmente, nesse momento do planeta, de transição planetária, nós estamos tendo grupos de pessoas que voltam com essas roupagens, que voltam com esses comprometimentos, principalmente aqueles que se taxam como guerreiros da luz, trabalhadores da luz. É bonito. É muito bonito. Pessoas que hoje estão ascensionando já tiveram vidas em que encarnaram esses papéis. Que são as pessoas que estão vindo agora para a transição planetária, como muitos de vocês desempenharam em outras vidas, o papel de manterem, meio que segurarem no ombro, né, espiritual, figurativamente falando, toda a dor, toda a responsabilidade de não permitir que a humanidade desande a tal ponto que caia nas trevas total, acabe até essa dicotomia. Então, assim, são grupos que sim fazem um trabalho muito bonito, estão muito imbuídos da sua missão, mas eles vêm para, de uma certa maneira, manter a continuidade da dicotomia, de que é o bem e o mal, certo? É para balancear para o outro lado não ficar mais empoderado, consegue ver? Então essas retóricas de vamos salvar a humanidade da destruição, vamos salvar a humanidade de ficar totalmente presa ao sistema, temos que lutar contra os seres que querem levar a humanidade para debacaria, o que quer que seja. Na verdade, eles não percebem que aquilo que eles estão tentando lutar, na verdade, eles estão reforçando a necessidade de que haja alguém para fazer esse contraponto. Na verdade, ao tentarem solucionar o problema, eles estão reforçando o problema de uma certa maneira. Mas é perfeitamente aceitável. É um desenvolvimento espiritual de certos indivíduos e grupos que precisa existir numa linha evolutiva. Como eu disse, muitos de vocês em vidas passadas, vocês eram essas pessoas que seguravam, mantinham a luz encarnada, personificada no planeta através do seu trabalho espiritual. Estes são os novos healers ou curadores, o pessoal do Theta Healing, o pessoal do Reiki, é o pessoal... Tô dando exemplos aqui gerais, gente. Não tô dizendo que todo mundo que está nessas áreas, de fato, encarnam esse papel dentro da dicotomia. Mas é o pessoal da apometria, né? Enquanto pessoas que realmente vão sair da roda de Samsara, elas já vêm para uma vida que elas não estão aqui para fazer nada pelo planeta. Elas estão aqui apenas para iluminar sua consciência e sem agendas, sem planos de querer transformar nada. Elas estão aqui apenas para serem meio que um portal através do qual as energias que estiverem no planeta e as consciências de pessoas que estiverem no planeta, ao se esbarrarem com elas, talvez possam vislumbrar potenciais nas suas próprias vidas. Então veja, é um caminho, um dia esses também vão assumir o lugar de vocês, que agora estão ascensionando e assim por diante. Mas vocês não precisam mais ter essa retórica do bem e do mal, de se colocar como um ser das trevas e um ser da luz. Você pode ser dos dois. Você pode se ver como os dois. Por que não? Afinal, foi o que de fato você encarnou em muitas vidas. Até mesmo esses espiritualistas diriam que eles não são totalmente do bem. Às vezes por isso ficam tentando fazer tantas práticas e parece que nunca chegam a um ponto de satisfação. Parece que nunca chegam onde precisam chegar
Alguns até expressam isso nos seus depoimentos. Eu fico revoltado, eu fiquei por muitos anos revoltado, como parece que não importava quanto mais eu transmutava, sempre tinha mais para fazer. Porque é justamente isso, as práticas espirituais, principalmente para quem está ascensionando, não podem ser feitas com uma agenda. Elas têm que ser feitas por um profundo senso de querer se integralizar ao fluxo. E não querer ganhar um mérito para adentrar o fluxo universal, entende? Então, perdão. E alguns vão dizer que isso aqui é algo espiritual, né? Essa minha tossidinha, e de fato é, né? Tem alguma coisa travada aqui, porque na verdade eu queria ser mais forte nessa mensagem, mas eu tô meio que maleando o que eu quero dizer. Então, assim, o problema de ser do bem ou ser das trevas é isso, é você limitar tudo que a tua luz, a tua consciência pode ser. Na verdade, você não vai conseguir. Você não vai conseguir, né? Até o ser mais trevoso que existe, um dia ele vai ter que se deparar, e olhar para sua consciência. E o mesmo o ser de luz, né? Ele vai ter que olhar e se deparar para as incongruências, para os paradoxos da consciência. Então, assim, por que não ser aquilo que caminha entre os dois e nunca fica preso a nenhum dos dois, e também que circunda ambos os polos dessa dicotomia e que ultrapassa os polos dessa dicotomia, que é o eu sou, que é a real consciência. Então, esse é o problema. Quando você está em um polo ou no outro, você nunca vai experienciar o outro, ter um escopo então maior, uma percepção maior da realidade, e você também sempre vai estar limitado a esses, nunca vai poder andar entre eles, ao redor deles e até para além deles, que é a ideia da ascensão, que é você adentrar a família do eu sou. E é uma crença limitante, se ver em quaisquer uma das definições ou rotulagens que ambos os lados podem fornecer. Você vai, nossa, tia, mas nunca que alguém vai te dizer que é um ser das trevas. Não, na verdade, nas escolas iniciáticas, por exemplo, satanistas ou de grupos obscuros, eles falam abertamente, são até orgulhosos disso, tanto quanto os grupos aí da luz, espiritualistas, que também falam com orgulho que vieram aqui para salvar o planeta e para ajudar as milhões de pessoas que ainda vão acordar a receber a ajuda que precisam. É até meio uma coisa como se estivesse algo de errado em terem tantas pessoas adormecidas. Tem muitas pessoas adormecidas porque é o estágio e é o ponto do processo onde elas precisam estar. E também os tantos que acordarem, eles vão acordar porque pode ser uma feliz coincidência, apesar de não existir coincidências no universo. Pode ser um acordar talvez até fora do programado dentro do seu conjunto encarnacional, ou pode ser porque muitos estão naquele momento que querem pelo menos flertar com essa ideia de acordar. E, obviamente, talvez alguns desses que vão acordar contrataram com esses que desceram para serem os servidores da luz e informação que vão precisar, para terem até uma direção. Mas se não houvesse ninguém descendo aqui para ajudar todos os milhões de pessoas que vão acordar, essas pessoas não ficariam desamparadas, porque elas têm uma alma, elas têm um eu sou, certo? E o próprio acordar delas ressoa pelo mar da consciência coletiva e já causa alterações o suficiente para essa própria consciência se reorganizar e começar a fornecer de dentro dela própria os expoentes que esses em retorno vão precisar se conectar com os primeiros para receberem as informações que assim seriam necessárias para se entenderem ou se localizarem dentro do seu acordar espiritual. Então, assim, há meio um senso de urgência em vários grupos espiritualistas, justamente por essa tipagem. Eu sou da luz, eu sou das trevas. Se eu estou na luz, eu ressaço todo mundo que está nas trevas. E aí se desapercebem de que você está existindo multidimensionalmente no universo. E, por exemplo, a sua vida passada onde você foi das trevas, ou você estava em algum grupo ocultista maligno, não tá no passado, tá acontecendo nesse exato momento. E você não vai conseguir fazer aquela história deixar de existir dentro do loop dela. Ela continua se desenvolvendo e ganhando novas camadas enquanto ela vai sendo tocada
sabe, no tocador de filme do universo, por assim dizer. Então você sempre vai ter aspectos de você que vão estar nesse lado sombra, entende? Mas vamos dizer, às vezes eles vão estar, antes da ascensão, eles estão isolados. Isso é tudo que eles sabem sobre o seu lado sombra. E eles acreditam que isso é tudo aquilo. Que isso é tudo que existe. E aí, quando você começa a ascensionar, você começa a integrar. Você vai tecendo um fio que vai integrando, vai meio costurando todos esses aspectos existindo multidimensionalmente. E eles vão recebendo a alimentação energética da sua ascensão nessa vida. E eles podem até continuar nos seus loops, mas eles sabem que há uma maneira para extrapolar dos loops nos quais estão vivendo. Os loops nos quais eles estão vivendo já não é mais tudo. Então, assim, o lado das trevas nunca vai deixar de existir em certo sentido. Porque nada no universo deixa de existir, só se transforma. Vão continuar nos seus próprios loops, só que agora, para quem está ascensionando, com uma nova camada sobreposta sobre esses loops. Então há uma real chance desses próprios personagens que você está vivendo em vidas simultâneas se libertarem do conceito de aquela vida que foi apresentada para eles ser tudo com o qual eles podem interagir nas suas respectivas vidas. Por isso que eu falo, é uma ilusão esse jogo da luz e das trevas. Porque tá tudo acontecendo simultaneamente, então não dá pra você saber onde começa a luz e aonde termina a luz, aonde começa as trevas e aonde termina as trevas. É muito melhor ir para a família do Eu Sou. É aquela coisa que passeia entre todas essas experiências, julgadas como boas, ruins, da luz ou das trevas, e aquela que toca tudo aquilo por onde esta passa, que é a consciência universal, que é o Eu Sou. Então, se extrapole da tipagem, para além da tipagem. Você não precisa estar aqui para salvar o mundo, para ajudar outras pessoas a acordarem. Faça isso se for a sua paixão, mas não por uma agenda, não porque pessoas dependem de você. Os seres são autossuficientes no universo, eles podem apenas brincar muito bem de assim não o serem. Então essa é uma mensagem patrocinada pelos mestres ascensionados. Deixo aqui para sua reflexão. Até os nossos próximos vídeos. Beijinhos, tchau!